Agora nós chegamos no assunto polêmico. Chegou, chegou. Qual é a função desse profissional dentro da escola? Chegamos, que bom que você chegou nessa aula. E olha só, depois de tudo que nós discutimos, nós já vimos a legalidade, existe uma legalidade, nós já vimos que existe uma sugestão de perfil, né? Vamos dizer assim, vamos chamar assim. Vamos dizer que eu estou sugerindo um perfil, tá bom? Mas, assim, vamos ser coerentes, vamos pensar que não podemos contratar, nós discutimos aí que não podemos contratar qualquer pessoa, né? Vamos ser sinceros que nós precisamos do mínimo, né? Pelo menos, de sensibilização, de formação, de conhecimento. Nós entendemos aí que parte do problema está sendo porque estamos contratando, vamos dizer assim, pessoas erradas. Mas vamos falar aqui, e aí, claro que a gente vai voltar nesse assunto, porque termina estando ligado à questão do perfil, mas aqui eu quero conversar com vocês sobre a função. E aí eu trouxe um embasamento legal, tá? Aqui não é só a minha opinião, o perfil é minha opinião, mas aqui não. Aqui eu trouxe para vocês, dentro das normativas que a gente já estudou, nada novidade, apenas algumas eu trouxe questões que eu não foquei naquele momento, porque eu queria focar agora. E aí, vamos lá. Lá naquela normativa técnica de 2010, né? Falei para vocês gravarem, ó, grava aí, essa normativa é importante. Lembra daquela normativa que foi a primeira que falou sobre esse profissional? Ela diz o seguinte, gente, olha, os profissionais de apoio, as atividades, olha só, o trabalho dele, né, ela está aqui, é o capítulo que ela fala sobre as atividades, sobre o trabalho dessas pessoas. Está relacionada à atividade de locomoção, de higiene, alimentação, locomoção, alimentação, higiene, né? Locomoção, higiene, alimentação, a ordem não altera os fatores aqui. Prestando auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência. Esse apoio ocorre conforme as especificidades apresentadas pelo estudante. Nós já vimos em aulas passadas. Inclusive, eu chamei a atenção. Presta atenção. A lei está falando em especificidade. A lei está falando que não é para todo mundo. A lei está dizendo que não é porque não é para todas as pessoas com deficiência. Eu quero reforçar isso porque me perguntam muito sobre isso e talvez vão perguntar a você, ou você já perguntou para alguém. Toda pessoa com autismo tem direito? Toda pessoa com deficiência tem direito? Em tese, sim, o direito é para todos, mas cabe ao gestor, quem escolhe, quem determina isso, né? É a gestão da escola. Nós temos casos que chegam ao Ministério Público, que chegam numa judicialização, né? Normalmente é a família que faz isso, vai em busca desse direito, mas normalmente parte da gestão, parte da coordenação, a decisão de quais serão os alunos que irão receber esse apoio desse profissional. Parte do pressuposto de um laudo, parte do pressuposto de uma avaliação in loco. O que nós estamos chamando de avaliação in loco? A avaliação do professor de AEE, a avaliação de um psicopedagogo dentro da escola, ou do próprio professor, que vão ali atestar a necessidade desse profissional. Dessa forma, já fica muito clara, não é para todo mundo. É para quem tem dificuldades, principalmente nessas 3 áreas. Meu filho não fica quieto. Meu filho tem TDAH e não fica quieto. Meu filho tem autismo, mas ele não se senta, mas ele come sozinho,
Ele vai ao banheiro sozinho, ele consegue se comunicar. A legislação é para as pessoas que não conseguem fazer essas atividades. Ah, pois na minha escola tem menino que só porque não senta tem. Isso fica a critério de cada gestor definir. Mas a legislação, ela é muito específica. Nós vamos ver outras legislações, onde vai se falar e vai se repetir isso que eu estou dizendo para vocês. Onde se fala a função é cuidar. Por isso que tem muitos lugares que a palavra que mais se utiliza é de cuidador da pessoa com deficiência na escola, tá? Vamos ver outra legislação. Deixa eu passar aqui para vocês. O que a LBI fala? Olha aqui de novo. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, de higiene, de locomoção. Alimentação, higiene e locomoção. De novo, ele vai falar se fizer necessária, em todos os níveis de ensino, em todas as instituições. Tá? Em todas as instituições. Gente, de novo, perdão. Mais uma vez, reforçado o que eu já disse. A função, legalmente, o que a legislação diz, é que esse cuidador é para cuidados. Cuidados, alimentação, higiene e locomoção. Entretanto, nós vamos conversar sobre o apoio às atividades. Calma, vamos já falar sobre isso. Vamos ver mais sobre o que as legislações falam. Ó, a legislação também, a LBI, ela fala de um acompanhante, e que esse acompanhante, ele acompanha a pessoa com deficiência. Por que eu botei isso aqui? Porque aquela mãe que fica ali com a criança, aquela criança que vai com um parente, não sei, independente se é a mãe ou se é outra pessoa. A LBI, ela faz uma separação, entendeu? Ela chama de profissional de apoio aquela pessoa que foi contratada para cuidar daquela pessoa naqueles 3 aspectos. Ela chama de acompanhante aquela pessoa que acompanha. Aí ele diz, pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, ou seja, essa pessoa até pode estar fazendo as mesmas coisas que o profissional de apoio, né? Só que a legislação chama ela de acompanhante. A mãe que está ali com o filho, ela não é o profissional de apoio, né? Para ela se tornar o profissional de apoio, ela vai ter que ser contratada, vai ter que ter um contrato para que ela seja e se torne o profissional de apoio. Senão, ela é o acompanhante, né? Nós temos casos e exceções, que é quando eu tenho na escola particular o pai, a mãe, pai e mãe aqui nós estamos entendendo de todos os gêneros, né? Ele se coloca à disposição de cuidar do próprio filho. Então, meio que vira ali as duas coisas. Ele não está sendo pago, mas ele é ali o que muitas cidades chamam de acompanhamento terapêutico, de acompanhamento acompanhante, né? Então, a legislação, ela faz uma certa discriminação, mas a gente, na prática, não faz muito essa discriminação, não. Até a palavra acompanhante, ela é muito usada, né, em muitas cidades, chama-se AT, acompanhante terapêutico, ou auxiliar terapêutico, mas a legislação eu botei aqui para que vocês fiquem atentos, porque a legislação fala, sim, dessa diferença. E aí, ó, reforçando, né, de acordo com as legislações, a legislação traz 3 áreas onde essa pessoa vai atuar. Na alimentação, ajudando essa pessoa a comer.
Na comunicação, essa pessoa, ela está ali, ela é o elo dessa pessoa dentro da escola, então ela vai ajudar essa pessoa a se comunicar. E na locomoção, levar essa pessoa para o banheiro, levar essa pessoa para a hora do lanche, levar essa pessoa para a fila e etc. Né? Mas, como eu disse para vocês, eu ia chegar no tema polêmico. E qual é o tema polêmico aqui, gente? É a seguinte questão. O cuidador, esse profissional de apoio, ele deve ou ele não deve fazer o apoio às atividades escolares? Lembro daquela normativa que eu falei para vocês que ela traz, deixa eu até voltar nela aqui, porque eu preciso ler uma coisa muito importante que tem nela. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu tirei aqui, não sei por quê. Para aí, mas eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver se eu acho a fala que ela fala do que não pode fazer. Bem, essa discussão sobre as atividades pedagógicas, ela é bem acirrada, tá? Enquanto tem uns que defendem que sim, ela deve fazer, outros dizem que ela não deve fazer. Deixa eu ver se é esse daqui. Peraí, vai já já. Deixa eu ver aqui se eu estou no documento certo, gente. Eu tinha separado. Ah, esse aqui é do. Deixa eu voltar aqui. Ah, não, eu estou na nota técnica. Depois que teve a Lei Berenice Piana, existiu uma nota técnica para explicar como é que seria esse atendimento. Deixa eu ver se é esse outro. Pronto, achei. Deixa eu ir aqui. Achei o que, é que eu quero mostrar para vocês. Bem, nós conversamos que existe nós já mostramos que existem notas técnicas específicas e que essa nota técnica, né, eu estou falando dessa nota aqui que nós já estudamos, que é a de 2010, a 19 de 2010, ela é a nota mais específica que fala sobre o trabalho desse profissional, certo? E olha o que ela diz. Ela repete os profissionais de apoio, aí de novo aqui, ó, locomoção, higiene e alimentação. Ok. Aí diz assim, ó, a demanda de um profissional de apoio se justifica quando a necessidade. Ok, já sabemos disso. Não é atribuição do profissional de apoio resolver atividades educacionais diferenciadas ao aluno público-alvo da educação especial e nem responsabilizar-se pelo ensino deste aluno. Entenderam o que está dito aqui? Olha só, fala que não é da obrigação desse profissional desenvolver, ou seja, fazer as atividades educacionais, criar, não é a obrigação dele. Vou já explicar. Eu digo que é polêmico esse tema, porque eu sei que você já está dizendo assim, mas ele está dentro da sala, ele vai fazer o quê? Calma, calma que eu vou já chegar lá. Tá? Eu quero só mostrar para vocês o que, é que a legislação fala. E aí, como a legislação ela fala sobre isso, a gente também tem um conflito de muitos cuidadores que conhecem a legislação e falam, não é minha obrigação. E eu vou explicar por que, que a legislação traz isso aqui, certo? Vou explicar. O que mais? Mas ele diz assim, o profissional de apoio deve atuar de forma
articulada com os professores do aluno público-alvo da educação especial, em sala comum, ou da sala de multirrecursos, ou entre outros profissionais que trabalham no contexto da escola. Gente, o que isso aqui está dizendo? Deve atuar de forma articulada. Ao mesmo tempo que a legislação diz que não é obrigação, o que ele está falando? Quando a legislação ela fala assim, não é obrigação do professor de apoio desenvolver atividades educacionais, não é obrigação desse professor, né, fazer ou ensinar. Por quê? Porque a obrigação é do professor, certo? É do professor. Mas, ao mesmo tempo, a legislação, ela diz que o trabalho desse profissional de apoio deve ser de forma articulada, deve ser combinada, deve ser ali, ó, de interação com os professores, com os coordenadores, com os demais profissionais. Aqui a gente diz, né? Aí a gente volta para a nossa discussão aqui, vou voltar aqui o nosso slide, para a nossa pergunta. Deixa eu voltar aqui. Apoia o trabalho do cuidador, né? É um apoio às atividades escolares, sim ou não? Sim, gente. O que a lei fala é que não pode ser dado a atribuição ao cuidador de criar as atividades. O cuidador vai fazer o plano de ensino da criança. O cuidador vai ficar responsável para elaborar as atividades. Não. A legislação fala de que quem cria essas atividades é o professor. É o professor que tem a função de preparar um plano de ensino individualizado. É o professor, se tem nessa escola o AEE, a sala de recurso, o profissional de sala de recurso, vai ter a ajuda desse profissional, que também é responsável por criar um plano de desenvolvimento. Então, as escolas que têm a sala de recurso, esse plano ele vai ser criado pelo professor da sala de recurso. E esse plano vai ser desenvolvido dentro da sala de recurso, mas ele tem que ter uma extensão com o professor lá da sala. Porque o professor da sala regular, ele tem um conteúdo para ser trabalhado com esse aluno. Mas a legislação fala que o trabalho desse cuidador, desse profissional de apoio, deve ser em parceria com esse professor. Então, ela não proíbe que esse profissional ajude a criança a executar a tarefa. Então, o professor elabora a atividade e o cuidador ajuda, cria, viabiliza o momento em que esse indivíduo vai fazer essa atividade, né? Claro que a gente sabe que, na prática, a gente tem muitos profissionais de apoio que elaboram recurso, que levam esse recurso. E eu não estou dizendo, e nem vou dizer, que eles não devam fazer isso. Porque a gente sabe o peso que é de responsabilidade, de atribuições ao professor. Que às vezes esse professor não faz, não é nem porque não quer, porque não dá tempo, porque ele tem 20 e tantas outras crianças também para que ele faça planos, que ele desenvolva atividade com essas outras crianças. Então, o que a gente conclui? Que é trabalho do cuidador, do profissional de apoio, cuidar da alimentação, dos cuidados, que nós vamos tratar em outra aula, sobre como ajudar nessa alimentação, como ajudar na locomoção, como, né, mas esse cuidador, ele pode ir além, porque ele está ali dia a dia, lado a lado com essa pessoa.
Esse cuidador é um aliado aos terapeutas, ele é um aliado ao fono, ele é um aliado do psicopedagogo, do terapeuta ocupacional, porque esses profissionais podem sim orientar ao cuidador dessa pessoa a como é que ele pode dar continuidade àqueles estímulos dentro da sala de aula. Esse cuidador, ele pode ser um parceiro desse professor, destes professores, para que ele ajude esses professores a executar o plano de ensino. Esse cuidador, ele é responsável pelo desenvolvimento dessa pessoa. Ele está lá, ele apoia, ele ajuda. Ele não vai ser 100% a única pessoa responsável, mas ele tem sim a sua parte de responsabilidade. Por isso que eu defendo que esse profissional ele tenha que cumprir algum tipo de relatório, ele tenha que cumprir algo da sua função, porque ele chega e sai da escola só para ficar olhando para o menino e não ter nenhum tipo de responsabilidade sobre o desenvolvimento dessa pessoa, está errado. Está incompleto, está ineficiente. Ah, eu não estou nem aí se esse menino está aprendendo ou não. Ah, não estou nem aí, eu estou ganhando meu dinheiro mesmo, eu vou lá, dou o remédio dele, se ele quiser comer bem, se ele não quiser, levo para o recreio, mas eu que vou ficar preocupado se ele está ou não está aprendendo, está errado. E cabe à escola fazer esse processo de cobrança, e se esse indivíduo que está nessa função, ele não está colaborando, ele não está ajudando essa pessoa a se desenvolver, cabe à família denunciar, professor denunciar e a gestão tomar providência. Porque de nada adianta um profissional de apoio só para cumprir tabela, só para mostrar que está cumprindo a lei, se ele não está colaborando para o desenvolvimento dessa pessoa, para a autonomia, para desenvolvimento das habilidades linguísticas, motoras, sociais, para fazer com que essa pessoa se sinta realmente incluída dentro daquela escola, estimulando ela a aprender, a prestar atenção, a participar. A escola não é só a aula, gente. Escola tem diversos tipos de atividades. A gente tem atividades esportivas, a gente tem atividades que reúnem os outros alunos em torno de uma temática, seja comemorativa, seja reflexiva, seja apresentação de um grupo, de um trabalho, de um seminário. Nós temos visitas, passeios, tudo isso é o contexto escolar. E quando a lei fala de inclusão, ela está falando dessas atividades. A gente não pode ver o cuidador só ali sentado olhando para o menino fazendo nada. O cuidador ele precisa estar atento ao plano de ensino que vai acontecer naquele mês, naquele semestre. Se vai ter um passeio, ele vai ter que preparar esse indivíduo para esse passeio, ir com essa pessoa para esse passeio. E ele precisa estar preparado para fazer isso. Ele precisa estar em contato com os professores, se ele precisa conversar com o terapeuta, ele tem que conversar com o terapeuta para saber como é que vai ser, o que ele tem que fazer. Essa pessoa, às vezes o cuidador nunca conversou nem com os pais dessa criança dentro da escola, que é um problema dentro da escola pública, essa comunicação entre as pessoas. É o pai que deixa o filho na escola, é o cuidador que entra e sai, e a pessoa, a função dele ficou dentro da escola, ele chegou, cuidou, vai-se embora e acabou-se. Não tem uma conversa, não tem uma reunião. Tem escola que não tem uma reunião de planejamento com esses cuidadores, não conversam. Muitos desses cuidadores são de empresas terceirizadas, então eles acham que não tem compromisso com aquela escola. Vão lá, não é a escola que está me pagando, é uma terceirizada. Isso precisa mudar. Precisa mudar na capacitação. Por isso que eu disse que esse curso eu não queria conversar só com o cuidador. Eu queria conversar com o gestor, com os professores, com os pais. Por quê?
Porque quando eu falo com o cuidador, eu chamo a sua atenção para que você entenda que o seu papel é muito importante na vida dessa pessoa. Mas se eu falo com o professor, eu preciso te dizer que você precisa ser amigo desse cuidador. Você precisa ser best friend, precisa serem melhores amigos, vocês precisam ser parceiros de trabalho. Ele não é o seu inimigo dentro da sala de aula. E a gente vê muito isso, essa inimizade, essas pessoas que estão trabalhando como se estivesse numa guerra, um contra o outro. Não. Se eu estou falando com o coordenador, eu preciso te dizer que você precisa treinar essa sua equipe. Você precisa cobrar dessa sua equipe, mas cobrar, mas dar ferramenta, treinando essa equipe. Se você é gestor, você precisa estar de olho se essa coordenação está treinando essa equipe. Se você é pai, mãe, familiar, você precisa prestar atenção se esse cuidador está ali transformando, ajudando, desenvolvendo, estimulando as habilidades do seu filho. Porque só a ideia de ter essa pessoa na sala de aula, só a simples ideia de tê-la, não resolve o problema. Entrar e sair uma pessoa que não tem perfil, que não tem informação, que não exerce a função, que não faz, não executa, não tem sentido. Então, é preciso sim fazer o que a legislação fala. O trabalho do cuidador é um trabalho de cuidados, não importa o nome que se use, tá? O nome que se use, mas é preciso dizer e repetir várias vezes que os cuidados precisam ser feitos. Não tem essa história de que eu fui contratado só para ensinar a tarefa da criança lá. Não. Se a criança precisa ir para o banheiro, se ela precisa comer, se ela precisa tomar um remédio, esses cuidados precisam ser feitos. Ao mesmo tempo, né? Eu estou ali, eu posso sim ajudar essa pessoa nas atividades escolares. Existe até os que defendem, aqui eu vou abrir um parêntese, porque existem autores, existem defensores que dizem que é o seguinte, olha só, eu até, dependendo do nível de suporte que essa pessoa precise, né? Se essa pessoa não é uma pessoa que precise de tanto cuidado na alimentação, na locomoção, no higiene, eu posso contratar esse auxiliar só para auxiliar as atividades. Se eu tenho, eu vou contratar só uma pessoa para ter os cuidados, ou eu vou contratar uma pessoa que vai fazer os dois, cuida e auxilia as atividades. O que é preciso, gente, é que no ato da contratação desse profissional, deixe-se claro qual é a função dele. É preciso que, se é o pai que está contratando, o pai especifique o que, é que ele quer desse trabalho. Se é a prefeitura que está contratando, é preciso deixar claro no edital de convocação dessas pessoas. Se é a gestão que está contratando, é preciso que a gestão, antes dessa pessoa começar, chame e especifique qual é a função. O que não dá é de contratar um profissional, jogar ele sem qualquer informação, e ele vai aprendendo, geralmente no que a gente vê na taca, na raça, no dia a dia, e aí ele mesmo vai decidindo o que ele faz e o que ele não faz. E vamos torcer para que aquela criança que mais precise pegue um profissional mais sensível, mais empático, mais comunicativo, e que vai olhar para o caso daquela criança e não vai se limitar no que só uma coisa ou outra para fazer. Ele vai fazer tudo aquilo que é possível para ajudar no desenvolvimento daquela criança, para ajudar aquela criança a aprender os conteúdos que o professor está passando, para ajudar aquela criança também a se enturmar, a fazer amigos, ajudar aquela criança a brincar, a sorrir, a contar histórias, a prestar atenção no que está acontecendo ao redor dela, a participar da aula, porque é essa a função da escola. É para isso que qualquer criança, típica ou atípica, vai para a escola.
ela vai para se divertir, para aprender, para conhecer pessoas, para se comunicar, para entender sobre o mundo, para se preparar para o mundo mais adulto. E aqui a gente está trazendo muito para esse campo da infância, porque a realidade do Brasil é que os cuidadores tratam mais, ficam mais, né, são mais contratados para a primeira infância. E o ensino fundamental aí até o sétimo, oitavo ano. Mas a lei fala, né? É para todos os níveis. Se tiver na universidade, se for preciso, pode sim ser contratado um profissional de apoio, tá? Então fica aqui, né? O meu o meu apelo para que vocês profissionais também se sensibilizem. Se eu estou, como eu disse, esse curso, eu não queria um só discurso. Eu não queria falar só com o público, né? Se, digamos, eu vou fazer um curso só para o cuidador, então eu estou falando só para o cuidador. Não. Desde que eu divulguei esse curso, desde que eu comecei, desde a apresentação, eu falo. Eu não quero aqui conversar só com o público do cuidador. Eu quero falar com todos os agentes que fazem parte do processo de inclusão escolar, todos os envolvidos, porque todos têm a sua parcela de compromisso, de culpabilidade e de solução. Se cada um fizer a sua parte, gente, nós vamos ter um sucesso. Nós já temos as leis, nós já temos a obrigatoriedade. Está faltando o quê? Bom senso? Está faltando o quê? Conhecimento técnico? Habilidade? Ou será que está faltando empatia? Né? Está faltando olhar para os indivíduos e entender que eles são pessoas. Entender que essas pessoas precisam de carinho, de proteção, de amor, mas, acima de tudo, de respeito. E a partir do momento em que eu dou oportunidade sincera de equidade para essas pessoas, eu estou respeitando a condição delas. E eu estou trabalhando de forma correta para a inclusão delas. Tá? Então, aqui não é sobre uma polêmica. Aqui é parar com esse discurso de faço ou não faço, o que a lei me diz, o que a lei não me diz. Aqui sim, a lei fala de cuidados, sim, mas a lei também fala de parcerias. Sim, a lei fala que é dever de todos nós fazer com que o aluno com deficiência aprenda, tenha aprendizagem significativa, que ele tenha oportunidades que toda e qualquer outra pessoa também tenha. Então, é função de todos nós fazermos isso. E se a gente ficar nessa disputa sem fim de quem tem mais força, de quem está mais certo, quem está no meio desse processo está perdendo, né? Essa pessoa não está aprendendo, essa pessoa está cada vez mais sendo excluída, e você, que é o agente de inclusão que deveria estar fazendo esse processo, ajudando na evolução desse processo, está prejudicando. Fica aqui essa reflexão. Vamos aí seguir a nossa caminhada, né? Porque esse curso está só começando. Aqui é só o primeiro módulo, viu? Ainda tem muito puxão de orelha, mas tem muita esperança, porque acredito que todos nós, né? Nós estamos aqui, você está aqui nesse curso porque você quer mudança, porque você enxerga de uma forma que você sabe que essas pessoas precisam de você. Você sabe que elas precisam de ajuda. E você pode ajudar muito. Se você é um profissional buscando capacitação para que você atue, a gente espera que você atue de uma forma ética, compromissada e que acredite no verdadeiro processo de inclusão. Se você é um gestor, coordenador, profissional, eu torço muito para que todas essas informações te sensibilizem e que você entenda que o seu papel nesse processo de inclusão é muito forte. Você é a chave, é a peça, é uma peça muito importante.
Eu não vou chamar de principal, eu chamar de principal, mas todos são principais, né? Mas você tem o poder de liderança, você tem o poder de capacitar essas pessoas. E se você é um profissional que não está atuando dentro desse mercado, mas está aqui para tentar entender mais e para ver as oportunidades, veja que você tem um país inteiro sofrendo sobre o mesmo problema. Você tem um país inteiro. Onde você chegue, qualquer cidade brasileira, você vai encontrar o mesmo problema, as mesmas reclamações. Profissionais não capacitados, cuidadores que não cuidam, crianças abandonadas, professores desesperados, gestores que não cobram e não treinam, má remuneração, pais que não sabem o que fazer, pais que ficam desesperados, crianças o dia todo na escola, ou fazendo nada, aprendendo menos ainda. Então, você tem um universo de possibilidades de capacitação, de atuação, de orientação, de assessoria, para que você leve esses conhecimentos. E encha-se, infle-se, sabe, absorva, seja uma esponja nesse curso. Absorva o máximo de informação que você possa. E, ó, esprema isso na sociedade, sabe? Faça em lives, faça em material, faça em palestras, faça em curso. É a coisa que eu mais quero, sabe? Através da minha fala, eu poder sensibilizar mais e mais pessoas. Esse é o meu muito desejo. Acho que esse curso é muito mais do que um curso. Ele é um apelo. Bora seguir? Gente, eu vejo vocês aí no próximo momento. Na próxima aula, a gente continua aqui. Ainda não acabou, não, viu? Esse módulo ainda tem mais. Beijo!